Olá, a nossa mensagem de hoje vem de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, e diz o seguinte: Outro dia um homem de Baal-Salisa trouxe comida para o homem de Deus, 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita, e também grãos frescos. Eliseu disse: Distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou seu servo. Mas Eliseu respondeu: Distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Às vezes, a gente recebe uma instrução, uma ordem da parte do Senhor, e a gente se questiona do porquê que Deus está mandando a gente fazer isso. Mas, assim como a gente vê aqui nessa história, muitas vezes a gente não vê uma explicação clara vindo da parte de Deus. A gente só vê falando assim, ó, faça o que eu falei. Eu já dei a ordem, faça o que eu falei. E exige fé e exige obediência para que nós façamos aquilo que Deus mandou, mesmo sem que as coisas sejam explicadas para nós. E a gente tem que lembrar também que, em primeiro lugar, Deus não tem obrigação nenhuma de explicar as coisas para nós. E ao fazer isso, né, ao não explicar tudo em mínimos detalhes, ele, penso eu, ele também nos testa um pouco, né? Testa a nossa fé, assim como ele fez com Abraão. Porque muitas vezes a gente quer estar no controle de todas as coisas. E Deus é quem tem que estar no controle de todas as coisas. Então, quando Deus nos chega e diz, olha, faça isso, nós temos que obedecer. Ah, mas não está bem claro do porquê que eu tenho que fazer isso. E na Bíblia a gente vê várias histórias desse tipo, de pessoas que Deus simplesmente falou, vai, faça isso, e não sentou e explicou o porquê. Porque a Deus nós devemos a obediência e nós temos que obedecer a Ele. Então, e também é muito interessante essa história aqui, porque ela nos lembra um pouco do milagre de multiplicação de Jesus Cristo, mas de um outro ponto de vista. No milagre de multiplicação, a gente vê a história sendo contada sobre Jesus e como ele multiplicou. E aqui a gente vê Eliseu, um profeta do Senhor, que dá a instrução para alguém falando: olha, pode dividir, divida esse pão que você trouxe, esse pão ótimo que você trouxe, essa comida que você trouxe, que era para mim, mas pode ficar à vontade, distribua para essas pessoas que elas estão precisando. E o homem falou, mas isso não vai ser o suficiente para todas elas. E o profeta, como a gente está falando, né, fala, divide, vai lá, divide. E o homem começa a dividir, começa a espalhar e começa a multiplicar. E em um certo momento, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, em um certo momento a gente não consegue mais dar conta da matemática das coisas. E a gente perde o controle exatamente de quanto é que eu dei para cada um mesmo. E no final da história a gente vê que sobrou, todo mundo recebeu e sobrou, e o homem fica como eu já fiquei em outras situações da minha vida, olhando assim, pensando, tentando calcular e falando: meu Deus, mas isso não faz sentido, como é que deu para todo mundo e sobrou? Mas era a obra do Senhor, era a multiplicação do Senhor, era o milagre do Senhor. E para que Deus faça o milagre, a gente precisa obedecer e a gente precisa aprender a abrir mão do controle. Deus é quem tem que estar no controle das coisas e não nós. Então, quando Deus nos mandar fazer algo, quando Deus nos der uma instrução, obedeça. Da mesma maneira que quando Deus falou para Abraão ir, ele saiu da sua terra e foi. Da mesma maneira que
ele fez com vários profetas e vários servos de Deus. Deus deu a ordem e seus servos obedecem. Porque quando a gente obedece ao Senhor, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos dele e falando: Deus, faça da maneira que o Senhor achar melhor. Faça o que o Senhor achar melhor. Então, dessa maneira, nós podemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, ser um instrumento de milagre nas mãos de Deus, para que nós possamos abençoar as pessoas ao nosso redor. Talvez esse homem aqui não falasse assim: ah, eu vou distribuir, mas ele falava: eu vou distribuir coisa nenhuma, eu trouxe para o homem, aí agora ele quer pegar o presente que eu dei para ele, dar para o outro, nem vai dar. Mas quando ele fez, quando ele obedeceu, ele colocou em prática ali o que Deus queria. Ele abriu mão do controle, ele abriu mão da administração das coisas e Deus fez o milagre através da vida dele, através da oferta que ele trouxe e através da dedicação dele, muitas pessoas foram abençoadas. Então nós temos que confiar em Deus, nós temos que obedecer em Deus e nós temos que abrir mão do controle quando a gente entrega algo nas mãos de Deus, porque aí Deus pode fazer coisas realmente maravilhosas, realmente incríveis, mudar a vida das pessoas. Talvez você não vai estar no controle, e eu falo isso muito quando a gente fala sobre Cristo para as pessoas. Nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que demonstrar o amor de Deus para as pessoas. E talvez a gente não vai estar no controle de como isso vai acontecer. A gente fala assim: poxa, eu queria tanto que essa pessoa conhecesse a Deus. É tão bom andar com Deus, eu queria tanto que ela se convertesse, que ela viesse para Cristo. Mas nós não estamos no controle, nós somos instrumentos. O nosso mestre, nosso Senhor, é quem nos pega pela mão como um instrumento e nos usa. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso trabalho. E Deus é quem vai agir. Então, muitas vezes eu falo isso, né? Tem gente que fica tipo: caramba, eu falo, e aquela pessoa não se converte. Nós somos só instrumentos. Nós somos só instrumentos nas mãos de Deus. Faça a sua parte, faça seu trabalho, dê testemunho, fale do amor de Deus e, principalmente, demonstre o amor de Deus. E Deus vai agir. Se entregue nas mãos do Senhor e Deus vai agir na sua vida e através da sua vida. Que possa ser assim sempre. Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz.